Agora temos um pouco desse áudio. Vamos ouvir. Senhor presidente, se houver uma menção à agressão da Rússia na declaração final da cúpula, o senhor ficaria de acordo com esse tipo de linguagem? Bem, eu teria que dar uma olhada nisso. Mas gostaria de ver um acordo com a Rússia. Como você sabe, Vladimir me ligou. Ele disse, posso te ajudar com o aluguel? E eu disse, não preciso de ajuda com o aluguel. Preciso de ajuda com você. Espero que a gente consiga fechar um acordo com a Rússia. É uma pena. 6.000 soldados morreram na semana passada. Mais ainda, 6.500 soldados morreram na semana passada. Rússia, Ucrânia. Uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Então, aproveite seu voo. Deixe-me perguntar. Você acabou de fazer seus comentários sobre o artigo 5. Isso provavelmente deixará algumas pessoas na Europa preocupadas. Você pode esclarecer o que quer dizer? Você ainda está comprometido com a defesa mútua? Estou comprometido em salvar vidas. Estou comprometido com a vida e a segurança. E eu vou te dar uma definição exata quando eu chegar lá. Eu só não quero fazer isso na parte de trás de um avião. Ok? E outra pergunta sobre energia. Qual é a sua opinião sobre a situação atual do preço do petróleo e você está preocupado? Ontem caiu para quase $10. Eu divulgo uma declaração. Escreva A, porque muitas pessoas não conseguem fazer nada quando a energia cai. Vai ter muito menos conflito. Então aconteceu e nosso departamento de energia está fazendo um ótimo trabalho. Estamos perfurando como nunca perfuramos antes. Estamos mantendo o preço baixo. Vamos manter assim até que todas essas guerras sejam resolvidas. Muito obrigado a todos. Até mais. Sobre as iranianas e Estados Unidos? Biden deixou entrar muitas supercélulas. Biden foi um presidente incompetente e não fazia ideia do que estava fazendo. Outras pessoas assinavam documentos por ele com a caneta automática. Foi uma incompetência absurda. E além de tudo, ele deixou entrar muitas supercélulas, muitas vindas do Irã. Mas, com sorte, vamos cuidar disso. O que Biden fez com este país nunca deve ser esquecido. Então, só para digerir um pouco do que o presidente disse ali. A manchete é que ele conversou com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele disse que Putin se ofereceu para ajudá-lo com o Irã, ao que ele respondeu para Putin: eu não preciso de ajuda com o Irã. Eu preciso de ajuda com você, para parar a guerra com a Ucrânia. Ele fez comentários sobre o artigo 5 da OTAN, desconversou sobre os compromissos dos Estados Unidos com isso. Você ouviu ele ali falando sobre possíveis células adormecidas iranianas nos Estados Unidos. Ele criticou novamente o governo Biden pela fronteira aberta. Então ele falou sobre os preços do petróleo dizendo: eu realmente adoro os preços do petróleo. Eles caíram $10 ontem e o Departamento de Energia está fazendo um ótimo trabalho. E Dana, isso é um ótimo gancho para você porque é exatamente sobre isso que você vai falar agora. Bill Melugin, ninguém melhor do que você para fazer transições. Sim, queremos falar sobre uma possível turbulência, veja só, no Oriente Médio. Então, nós vamos fazer uma pequena aula de geografia e este é o Estreito de Hormuz, certo? Aqui é por onde cerca de 20% do total global de todos os produtos petrolíferos passa por esta área. E como você pode ver, aqui está o Irã, em amarelo, e o estreito tem 104 milhas de comprimento bem aqui e apenas cerca de 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito. O que significa que, se os iranianos, que já disseram que estão considerando e aprovaram em seu parlamento, que querem fechar isso aqui, isso pode causar grandes problemas para o mundo e também para aqueles preços sobre os quais o presidente estava falando. Cerca de 20 milhões de barris por dia passam por ali. Como eu mencionei, 20% do total global. Aqui está o que o presidente disse ao secretário de Energia. Perfure, meu filho, perfure, e ele quer dizer agora. Então, quem melhor para perguntar sobre isso do que o secretário de Energia, Chris Urai? Senhor secretário, uma das coisas que o presidente acabou de dizer no Força Aérea é que ele quer manter o nível baixo e que você vai manter o nível baixo. Mas quanto disso é o que você pode fazer em comparação com o que o mercado global de oferta e demanda faz? Sim, claro. Os preços são definidos pela oferta e demanda globais, mas a liderança deste presidente instaurou a confiança de que a América continuará sendo um grande produtor de petróleo e que estamos próximos dos nossos aliados. Eles são os outros grandes produtores de petróleo da região. Quando você está em negociação, e nessas situações tensas, três coisas importam. Você precisa ter respeito,
Precisa ter incentivos e precisa ter punições. O presidente trouxe todos esses três fatores para essa situação no Oriente Médio, onde Biden tinha incentivos, mas não tinha o respeito dos nossos oponentes e não trouxe argumentos confiáveis. E você simplesmente não consegue paz, não consegue um bom negócio nessa situação. Mas com este presidente, nós podemos. Ok. Então eu mencionei que o parlamento do Irã aprovou uma legislação ou uma resolução dizendo que eles querem explorar o fechamento do Estreito de Hormuz. Mas isso tem que ser discutido com o líder supremo antes que qualquer coisa seja decidida. O que você sabe sobre as possibilidades aí? Veja, o Irã tem falado repetidamente sobre fechar o Estreito de Hormuz há 40 anos. Nunca foi efetivamente fechado. Quer dizer, eles poderiam lançar minas lá, poderiam disparar mísseis, mas pense nisso. Todas as suas exportações de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz, todas elas. Todas as suas importações vêm pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos são hoje o exportador líquido de petróleo. Não contamos com nenhuma saída significativa de petróleo daquele estreito. Então, o Irã prejudicaria mais a si mesmo do que a qualquer outro país. Eles provavelmente causarão uma bagunça ou problema, mas será pequena. Isso se reflete nos preços do petróleo hoje, que estão mais baixos do que quando os tiros foram disparados. Os preços da gasolina e do diesel hoje estão mais baixos do que há um ano, em meio a uma crise no Oriente Médio. Este é o domínio energético americano em plena exibição. Talvez um dos motivos pelos quais o Irã não queira fazer isso seja porque prejudicaria a Ásia e a China, no caso de fechar o Estreito de Hormuz. Vamos mostrar o gráfico 3 aqui. 84% do petróleo bruto, assim como uma quantidade semelhante de gás natural liquefeito, passa pelo Estreito de Hormuz em direção à Ásia e à China. E eu imagino que o Irã não gostaria de irritá-los neste momento. Você também mencionou o preço. Vamos mostrar isso aqui. Antes do conflito, o barril estava a $68. Hoje está a $65. Você pode atualizar os americanos. Estamos há cerca de 6 meses no governo Trump. Sobre como está a situação do perfura, baby. Perfura? Sim, vimos um enorme crescimento na perfuração e na produção de gás natural. Porque, para esses mercados, os Estados Unidos conseguem produzir tanto hoje que o maior determinante de quanto produzimos é quanto conseguimos transportar para o mercado e ser consumido. No gás natural, somos de longe o maior produtor do mundo, mas precisamos de mais capacidade para exportá-lo. Eu aprovei mais permissões de exportação de GNL do que o segundo maior exportador de GNL do mundo. Então, vemos um enorme crescimento na capacidade de exportação dos Estados Unidos vindo por aí. Veremos a relocalização da indústria nos Estados Unidos. Isso vai consumir mais energia neste país e nossa produção de petróleo, quando você adiciona gás natural líquido, mais de 20 milhões de barris por dia. Somos responsáveis por mais de 20% da produção global total. Então, eu diria que a indústria está muito forte hoje e estamos fazendo tudo o que podemos para reduzir os preços de equilíbrio. O cessar-fogo que o presidente Trump anunciou ontem à noite por volta das 18h01, logo após as 5. Nós pensamos, droga. Desculpe, você poderia ter nos dado isso durante os 5. Mas é frágil e o Irã enviou foguetes que mataram 4 pessoas. Mike Tobin acabou de relatar isso. Quão importante é para você, ao olhar para o seu trabalho e também para os mercados de petróleo, que esse cessar-fogo se mantenha ou o mercado ainda está precificando um pouco de instabilidade na região, mesmo depois de um cessar-fogo ser declarado? Sim. Dana, eu não acho que alguém saiba exatamente o que o futuro reserva aqui, mas acredito que o mercado está precificando uma confiança de que a força americana, a determinação americana, vai acabar levando a mais paz no Oriente Médio e que não veremos nenhum bloqueio significativo do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos continuarão sendo um grande exportador de petróleo e, de longe, o maior exportador de gás natural. Então, você vê confiança ao redor do mundo na liderança do presidente Trump e em sua agenda de domínio energético. Deixa eu te perguntar, a gente adora notícias de última hora e TV ao vivo, e o presidente Trump acabou de postar isso. Ele disse,
A China agora pode continuar comprando petróleo do Irã. Espero que eles também comprem bastante dos Estados Unidos, e foi uma grande honra fazer isso acontecer. Existe a possibilidade, nas discussões com a China, com toda essa questão das tarifas e toda a natureza adversária do nosso relacionamento, de eles conseguirem comprar mais de nós? Ah, eu acho que é bem possível. É bem possível. Olha, desde quando você estava na Casa Branca com o presidente Bush, os Estados Unidos eram de longe o maior importador mundial de petróleo e gás natural. Hoje, a China é o maior importador de petróleo e gás, e os Estados Unidos passaram à situação oposta. Mas o comércio de energia com aliados e com a China é uma força de estabilização. Ajudaria um acordo comercial Estados Unidos-China se a China comprasse mais exportações de energia dos Estados Unidos. Minha última pergunta é sobre isso, a virada de importador para exportador. Uma das razões é a nova tecnologia que permitiu o fraturamento hidráulico. Estamos à beira de outra nova tecnologia que permitiria que o perfura-bebê perfuram crescesse ainda mais? Bem, nós estamos trabalhando em, e isso talvez ainda esteja a alguns anos de distância. Estamos desenvolvendo uma tecnologia de xisto de próxima geração que vai aumentar a recuperação dos poços de xisto. O xisto mudou o jogo. A outra grande coisa, Dana, fica no Golfo da América. Uma região madura, em declínio suave há anos. Crescimento significativo na produção no Golfo da América este ano, e veremos crescimento significativo no ano que vem. Você acompanhou nossa viagem ao Alasca semanas atrás. Enorme, simplesmente enorme potencial inexplorado no Alasca. Então, há muitos anos, décadas de crescimento da produção de petróleo dos Estados Unidos pela frente. Bem, um dos meus assuntos favoritos para conversar é energia. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Eu sou o Steve Dorsey. Eu sou Brian Tilmeade. E eu sou a Ainsley Alhardi. E clique aqui para se inscrever na página do Fox News no YouTube para assistir às nossas entrevistas mais quentes e análises mais interessantes.